Trago-vos esperança. Eu não sei vocês, mas eu não curto quando alguém defende um filme alegando a suposta importância do filme, falando que o filme é um filme necessário, seja lá o que isso signifique. Ou então, quando acontece o contrário, a pessoa não gosta do filme e a primeira reação dela é falar: nossa, que filme desnecessário, não precisava fazer mais um filme da franquia tal. Porque, na verdade, nenhum filme é realmente necessário. Se você pensar na arte como um todo, a arte tem sim uma importância muito grande nas sociedades, na vida das pessoas, nas relações interpessoais, mas é muito difícil a gente apontar um quadro, um disco que tenha feito tanta diferença na vida das pessoas específicas, ou então de um país ou do mundo, a ponto de a gente falar que aquele filme ou que aquele livro, seja o que for, era realmente necessário e precisava existir. No caso do cinema de documentário, e eu vou falar sobre um hoje, isso às vezes acontece, e eu gosto de lembrar do caso da trilogia Paradise Lost, que é aquela trilogia de documentários que investigou o caso dos 3 de Memphis, que são aqueles 3 adolescentes que foram acusados e condenados por um crime brutal que eles não cometeram, apenas por serem meninos que gostavam de rock, de vestir preto e de ter comportamento que as pessoas consideravam que poderiam ser satânicos na época do Satanic Panic no início dos anos 90. E o primeiro filme da trilogia Paradise Lost realmente trouxe tantas provas, tantas evidências e, mais do que isso, apontou tantas inconsistências no caso que ele precisou ser reaberto, não tinha como não ser, e aí realmente o rumo daquela investigação mudou completamente e o filme fez toda a diferença na vida dos 3, das famílias deles e inclusive das famílias das vítimas. De uma maneira menor, mas também muito relevante, o podcast O Caso Evandro, do Ivan Mizanzuki, que virou também série da Globoplay, desenterrou um caso muito chocante lá também do começo dos anos 90, do desaparecimento e assassinato de um menino, que tinha também vários outros crimes ao redor, e trouxe de novo tantos depoimentos, mostrou tantas contradições da defesa, da promotoria e também dos juízes, que o caso ganhou novas nuances e também novas interpretações depois de tanta investigação que foi feita pelo Ivan. Eu torço muito para que eu esteja falando de um caso parecido quando eu falo de Phoenix Rising, que é o documentário que relata os casos de abuso do Marilyn Manson contra a Evan Rachel Wood. E eu já aconselho vocês que, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade de lidar com esse tipo de gatilho, de violência contra a mulher, de brutalidade física, mental, de relacionamentos tóxicos, esse filme tá cheio de gatilho, mas fica tranquilo que no vídeo eu não vou entrar em termos e expressões muito explícitas. O documentário, dirigido por Amy Berg, é dividido em 2 partes e conta a história do relacionamento abusivo do astro do rock Marilyn Manson e da atriz Evan Rachel Wood, remontando suas memórias de violência, humilhações e prisão. Todo documentário tem um lado. Existe esse mito do documentário imparcial que não corresponde à realidade. Inclusive, eu nem sei se é possível que alguém faça um documentário ou escreva um livro de não ficção imparcial, porque a partir do momento que você seleciona imagens, que você busca pessoas para entrevistar, que você edita, monta, constrói uma narrativa, você já está sendo orientado, pelo menos se o documentário for um documentário honesto, por aquilo que você acredita ser a versão correta dos acontecimentos. Cabe ao espectador analisar todas as informações que são dadas e também prestar atenção nas informações que são omitidas e tentar, obviamente, dentro daquilo que ele é capaz de fazer, filtrar tudo e chegar a uma conclusão própria, que tá tudo bem se não for conclusiva. Em muitos casos, é super normal o espectador não saber o que responder. Você não precisa ter opinião sobre tudo. No caso do caso Evandro, por exemplo, eu não faço ideia. Eu tenho a tendência de ter um lado, de ter escolhido um lado, mas eu não posso dizer conclusivamente o que aconteceu naquela história. Porém, tem outros casos, como o de Finding Neverland, do Michael Jackson, por exemplo, em que os relatos e a consistência entre eles são tão fortes e são tão evidentes que fica muito difícil a gente duvidar daquilo que as pessoas estão acusando o Michael Jackson de ter feito. E aqui em Phoenix Rising, eu acho que isso é ainda mais forte, porque a gente não precisa se basear apenas nos depoimentos, mas tem provas em vídeo, em áudio, em cadernos de anotação, diários, que realmente
realmente mostram um comportamento bastante bizarro, ou deixa eu usar o termo claro aqui, né, bastante violento, bastante misógino da parte do Marilyn Manson com não só a Evan Rachel Wood, mas como com outras namoradas também. Seria importante, mesmo o documentário tendo uma linha editorial, digamos assim, ouvir o Marilyn Manson ou ouvir pessoas do lado do Marilyn Manson, mas ele se recusou a participar, e isso também diz muito sobre ele. E aí, sempre que a gente discutir filmes como esse, a gente vai cair naquele debate sobre o que a gente tem que fazer para separar o artista de sua arte, porque o que você faz quando uma música, quando um livro, quando um filme te impacta muito, muda a sua vida, transforma a sua maneira de ver o mundo, e depois você descobre que o cantor, o diretor ou algum dos atores era um psicopata, ou era um misógino, ou então era uma pessoa transfóbica. Eu acredito particularmente que não existe problema nenhum em você separar as coisas, em você reconhecer o valor que aquela obra artística tem pra você, mas ao mesmo tempo condenar o comportamento da pessoa. E também tem uma outra controvérsia, e eu não tô dando respostas prontas aqui, eu tô fazendo você pensar. E se você já sabe que a pessoa bate em mulher, ou você já sabe que a pessoa é transfóbica, sei lá, você vai continuar consumindo o que ela produz? Você vai continuar dando dinheiro pra pagar ingresso, pra comprar livro, pra ir ao teatro, pra experimentar as experiências que essa pessoa, que esse artista tá oferecendo? Esse é um ponto importante também, que esse filme, o Phoenix Rising, aborda um pouquinho, mas eu acredito que o principal ponto que ele trabalha, e de uma maneira bastante inteligente, é a questão das consequências mentais e psicológicas, emocionais, inclusive físicas, que vítimas de abuso e vítimas de violência doméstica acabam desenvolvendo, e também a dificuldade que a Evan Rachel Wood, é dela que eu tô falando, claro, ela é protagonista do filme, passa a desenvolver de criar, estabelecer, manter relacionamentos duradouros, relacionamentos baseados em confiança com pessoas, mesmo quando elas demonstram tudo que ela precisa que elas demonstrem pra confiar nelas. E isso é a tragédia do filme, porque a gente vê uma mulher hoje que foi moldada por Hollywood, moldada pela cultura do sucesso fácil, da hipersexualização de meninas adolescentes, da naturalização dessa hipersexualização, e que quando viu todo o caminho que ela tinha trilhado, tinha colocado ela numa situação de esgotamento mental e de depressão e de uma condição muito difícil de sair. E é muito bonito, mas também triste pra caramba, claro, é bonito, mas é triste, ver aquelas mulheres se reunindo e compartilhando as suas histórias e percebendo, tem até uma decepção no olhar delas, que todas aquelas violências, todos aqueles abusos que elas sofreram não foi especialmente pra ela. É claro que elas não pensam assim, mas no fundo tem uma coisa, né? Ele dizia, mesmo quando estava sendo violento, que aquilo era por amor especificamente a ela, mas elas percebem, e o filme mostra isso de uma maneira muito direta e muito espontânea, que aquele era nada mais, nada menos que o modus operandi de um predador sexual, que era o Marilyn Manson, que também tem algumas características de psicopatia que você vai ver no filme. Eu já aviso, é brutal. Eu recomendo que vocês assistam e venham aqui dizer o que vocês acharam do filme e o que vocês pensam de todas as questões que eu levantei nesse vídeo. E claro, se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, e eu vou ficando por aqui por hoje. Um abraço e tchau!